5 atitudes que mudarão a sua vida. Se você já pratica todas elas, amém, isso é muito bom. Continue praticando. Se você não pratica, se você pratica algumas, você vai aprender então todas elas para colocar na sua vida essas atitudes e mudar, transformar a sua vida. Para nós começar, eu vou ler em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a pessoa está passando por um problema de saúde, um problema mental na mente, uma emoção errada, um sentimento ruim, algo que está afligindo a vida dela, essa pessoa ela não está usufruindo da boa, da perfeita e agradável vontade de Deus. E Deus, ele quer que nós venhamos usufruir da boa vontade dele, da perfeita vontade dele, da agradável vontade dele. Ele quer que nós venhamos ter o melhor dessa terra. Ele quer que nós venhamos viver em plenitude. Jesus, ele disse que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Mas quem está depressivo, angustiado, está ansioso, está sofrendo com sentimentos, com pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos de destruição, essa pessoa ela não está usufruindo da vida abundante que o Senhor Jesus veio trazer. Só que nós temos que entender que nós temos uma parte nisso tudo. Não é simplesmente nós pedir a Deus e Deus mudar completamente a nossa vida e nós não precisar fazer nada. Não, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus venha cumprir com a parte dele. E aqui em Romanos está explicando que não é para nós nos conformar com este mundo. E o que isso quer dizer? Não é para nós nos conformar. Ah, mas isso é normal, a pessoa se sentir depressiva, a pessoa se sentir ansiosa, angustiada. Sim, é normal existir esses sentimentos, esses pensamentos negativos, essas coisas ruins. É normal existir. Isso existe, porque nós vivemos num mundo que jaz o maligno. Mas não é normal nós viver dessa forma. Sentir uma vez e outra, mas a gente lutar e mandar isso embora é uma coisa. Agora, viver nessa situação é outra coisa. Então, nós temos que entender isso. Deus aqui está dizendo, não é para nós nos conformar. Ah, porque o que é se conformar? Ah, a pessoa está assim, isso é normal, fazer o quê? Né? Tem que conviver com isso. Isso é se conformar. Mas Deus não quer que nós nos conformamos com isso, porque Deus ele quer que nós venhamos renovar a nossa mente. E é por isso que eu e você precisamos praticar essas atitudes, para renovar a nossa mente, para mudar a nossa mentalidade, para mudar a nossa vida. Porque dessa forma nós vamos vencer a depressão, a opressão, nós vamos vencer a ansiedade, a preocupação, a angústia, o sofrimento, os sentimentos e pensamentos negativos, ruins que querem nos destruir. Nós vamos vencer isso através dessas atitudes, tendo essas atitudes diariamente. E nós vamos começar com a primeira atitude e que nós vamos ver, eu até anotei aqui 5 atitudes, mas na realidade eu vou trazer 6, eu vou trazer mais uma, porque essas atitudes são indispensáveis para nós viver uma vida diante de Deus, uma vida que glorifique ao Senhor, uma vida de mudança, uma vida de transformação. Quer dizer, essas atitudes vão nos ajudar a viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Começando então com a primeira atitude, que é ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Lá em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. Então, conhecer a palavra de Deus é o primeiro passo para nós começar a transformação da nossa mente, transformar a nossa vida. É o primeiro passo, é estudar, é ler, é conhecer a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela abre os nossos olhos espirituais. Como diz no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então, a palavra de Deus, ela traz luz para o nosso caminho. Ela é a lâmpada para os nossos pés, para nós não pisar errado, para nós não andar errado. Então, este é o primeiro passo,
é nós conhecer a palavra de Deus. Conhecer, continuar conhecendo a palavra de Deus. Ler todos os dias a palavra de Deus. A segunda atitude é orar. Nós precisamos ter uma vida de oração, ter comunhão com Deus. Nós precisamos ter prazer em falar com Deus, ter conexão com o Senhor, para nós ter uma vida de vitória, para nós colocar diante de Deus tudo que nós precisamos, todas as nossas ansiedades. Nós sabemos pela palavra que Deus conhece tudo, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir nós, porque Deus quer ter comunhão conosco, Ele quer que nós nos comunicamos com Ele. E por isso a oração é muito importante. Jesus falou, orai sem cessar. Nós temos que estar em oração diariamente. Ter um momento de oração com Deus e estar o dia todo, o máximo que nós puder, estar em oração. A oração é algo que transforma a nossa vida. Então nós temos que entender, todas essas atitudes são atitudes transformadoras para a nossa vida. E para nós eliminar a depressão, eliminar a ansiedade, a preocupação, a agitação, o nervosismo, para nós eliminar os sentimentos ruins, pensamentos ruins, são atitudes essenciais para nós conseguir eliminar tudo isso. Existem muitas pessoas depressivas, angustiadas, com pensamentos negativos, pensamentos destrutivos. E para vencer isso, o principal, a coisa mais importante é colocar essas atitudes na vida. Porque se nós simplesmente continuar vivendo do mesmo jeito, ou se encher, se entupir de remédios, de medicamentos, isso não vai mudar a nossa vida. Pode dar um alívio, mas não vai transformar a nossa vida. E o que eu e você precisamos é ter uma vida transformada. É isso que Deus quer. Quando Deus fala ali, através dessa palavra de Romanos 12:2, Ele quer que nós venhamos transformar a nossa mente. Nós precisamos transformar a nossa mentalidade. Então, é essas atitudes. Então, orar é a segunda atitude. A terceira atitude, declarar a palavra de Deus na nossa vida. Quando você aprender, se você entender o quanto a declaração da palavra vai transformando a atmosfera ao teu redor, vai transformando a tua mente, os teus pensamentos, inclusive as tuas palavras, você vai colocar essa prática diária na tua vida. Declarar a palavra de Deus, isso é tão importante. É quase que a mesma coisa que orar, porque quando você declara a palavra de Deus, você também está orando, você está falando, você está colocando diante de Deus, eu confio na tua palavra. Então, declarar a palavra de Deus, declarar os versículos bíblicos, toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A ninguém. Você já pode responder essa pergunta que está ali no Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? De ninguém, de nenhum mal. Você já pode, então, declarar a palavra de Deus. Tantos versículos para você declarar diariamente, o dia todo. Está vindo pensamentos negativos, está vindo sentimentos ruins, declare a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a arma contra o mal. Então, declare a palavra de Deus. Então, essa é a terceira atitude para você usar na sua vida diariamente, transformar a tua mente e eliminar da tua vida a depressão, a opressão, a tristeza, a angústia, esses sentimentos, todas essas mazelas, essas coisas ruins que vêm na mente. Porque a nossa mente é o campo de batalha. E é por isso que nós temos que transformar a nossa mente. Quando nós transformamos a nossa mente, nós começamos a pensar nas coisas do alto, começamos a pensar nas coisas de Deus, né? Então, eu quero te pedir desculpa pelos barulhos, porque aqui tem muitos barulhos externos, mas vamos focar na palavra. E essa então é a terceira atitude. Agora nós vamos para a quarta atitude, que é cuidar com os pensamentos. Inclusive eu já falei agora aqui, cuidar com os pensamentos. Porque você vai ler a palavra, então você vai ter a palavra de Deus para colocar na tua mente. Você vai ter a palavra de Deus para meditar. Você vai orar, e orar em oração você já vai colocar isso diante de Deus. Senhor, eu coloco sobre ti a minha mente e eu peço que o teu Espírito Santo controle meus pensamentos. Eu quero ter pensamentos que agradem o Senhor. Então você já vai orar sobre isso. Você vai declarar a palavra, porque a palavra vai trazer pensamentos. Quando você declara a palavra, você fala, você pensa naquilo que você está falando. Então você pensa naquela palavra. Então é mais um motivo para você pensar na palavra. Então cuidar com os teus pensamentos. Cuidar
começar a fazer esse exercício, porque isso são exercícios, a gente tem que exercitar isso todos os dias. Então, você precisa exercitar isso. O que eu estou pensando agora? Opa, esse pensamento que veio, esse pensamento é de Deus? Esse pensamento é do maligno? Da onde veio esse pensamento? Você tem que já detectar, opa, esse pensamento não é de Deus, porque é pensamento ruim, é pensamento negativo, é pensamento que está trazendo peso para a minha vida, está trazendo um sentimento ruim, então eu vou eliminar esse pensamento. Então você tem que levar esse pensamento cativo diante de Cristo. Você tem que eliminar esse pensamento, repreender esse pensamento em nome de Jesus, mandar embora esse pensamento. Então, cuidar com os pensamentos negativos, tá? Então, essa é a quarta atitude, cuidar com os pensamentos negativos. Agora nós vamos, então, para a quinta atitude, que ela é tão importante quanto as outras. Aliás, todas as atitudes. Elas não podem simplesmente, eu vou eliminar essa, vou fazer só essas atitudes. São todas. Elas são totalmente importantes para você transformar a sua mente, para você transformar a sua vida, para você melhorar a sua vida, para você vencer esses sentimentos, pensamentos negativos que querem destruir a tua vida. Então, a quinta atitude é cuidar da tua saúde. E você pode pensar, o que cuidar da minha saúde tem a ver com a minha vida espiritual? Tem tudo a ver. Porque nós temos que entender que a nossa vida, ela é física e espiritual. Ela não é só física e também não é só espiritual. Então, se nós só orar, mas não fazer as outras coisas que nos compete fazer aqui na Terra, não vai mudar nada. Se nós só orar e não trabalhar, como é que nós vamos ter dinheiro para nos alimentar, para realizar os nossos sonhos? Então, se nós só orar e não cuidar da nossa família, não cuidar da nossa casa, não cuidar das nossas coisas, o que vai acontecer? Isso vai simplesmente acabar. Então, nós temos que entender que a nossa vida, ela é completa, ela é espiritual e ela é física. E antes de acontecer no físico, aconteceu no espiritual. Tudo começa na vida espiritual, tudo começa no mundo espiritual. Tudo começa ali, depois se manifesta na física. Por isso que é tão importante nós colocar sempre junto, alinhar a nossa vida espiritual com a nossa vida física. Então a saúde é algo muito tremendo. Nós precisamos cuidar com a nossa alimentação. Cuidar cada vez mais e nos alimentarmos com alimentos saudáveis, tá? Mas assim, cuidar da saúde. Isso a gente entende que se nós comer só alimentos processados, alimentos que são ali fabricados, se nós comer só esses alimentos, isso vai trazer doença para a nossa saúde, para o nosso corpo físico. Então nós precisamos nos alimentar o máximo de alimentos saudáveis, que vão trazer nutrientes e vitaminas para o nosso organismo, para o nosso cérebro. Todo o nosso ser precisa de nutrientes e vitaminas para ter uma vida saudável, para ter uma vida forte, né? E a nossa mente pensar direito. Porque se o nosso cérebro não está com os alimentos, com os nutrientes, com as vitaminas certas, quer dizer, ele vai adoecer. Então, a alimentação. Mas tem outra coisa muito importante, que a saúde tem vários aspectos que a gente precisa cuidar. É alimentação e exercícios físicos, se exercitar diariamente. Porque se você estudar ali os benefícios do exercício físico para o teu cérebro, né, sem falar no restante do organismo, mas se você estudar ali o benefício para o teu cérebro, isso é tremendo. Porque isso ajuda na memória, isso ajuda nos sentimentos, nos pensamentos, isso ajuda nas emoções, porque você fica mais alegre. Então a importância do nosso corpo físico se exercitar, do nosso corpo físico não ficar parado, de nós não sermos sedentários, porque o sedentarismo, ele atrapalha completamente a nossa vida mental, paralisa, e por isso vem tantos pensamentos ruins, tantos sentimentos ruins. E os exercícios físicos são excelentes para eliminar, para afastar da tua vida a depressão. Então, essas são as 5 atitudes. E você cuidar da saúde é tão essencial quanto orar, quanto ler a palavra, quanto declarar. É tão essencial quanto cuidar dos pensamentos, é cuidar do teu corpo físico, é cuidar da tua saúde mental, todo o teu corpo físico, todo o teu ser. É necessário cuidar, transformar
né? Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, para nós renovar a nossa mentalidade, nós precisamos colocar essas atitudes. Mas eu disse para você que eu ia te trazer mais uma atitude. Então, a sexta atitude, que é jejuar. Porque quando nós jejuamos, nós tratamos a nossa vida espiritual, mas também tratamos a nossa vida física. Então, jejuar. Jejuar no mínimo uma vez na semana. Jejuar no mínimo uma vez na semana. O ideal seria 2 ou até 3 vezes na semana, né? Jejuar, né? Não exagerar, não jejuar demais, mas o jejum. E esse jejum é para você ter mais comunhão com Deus, para você ser mais sensível à voz de Deus. Isso é muito importante. Jejuar. Para você se sensibilizar à voz de Deus, para você estar mais perto de Deus, para você ter mais conexão com Deus, para você crescer espiritualmente, para você ouvir mais a Deus. O jejum espiritual e junto ele vai ser o jejum físico. E o jejum físico traz muitos benefícios para a nossa saúde. Que até ajuda a nós limpar o nosso organismo. Naquele tempo que a gente está ali jejuando, a gente está ali limpando o nosso organismo. Mas o jejum é algo que você precisa estudar. Você também precisa, se você tem problema de saúde, precisa, né, avaliar com o seu médico se você pode jejuar ou como você pode jejuar. Porque o jejum não é você sair fazendo jejum aí loucamente, não. Porque tem que ter um cuidado também, né? Porque quem tem problema de saúde, né, tem que cuidar com o jejum. Fazer o jejum correto. Então você precisa estudar sobre isso, ver qual o jejum, né, ideal para você, né? Mas é importante, se você puder jejuar, é muito importante. É mais uma atitude poderosa para transformar a sua vida, a sua mente. Mas eu queria falar mais algo, né? Eu trouxe então 6 atitudes, eu coloquei no vídeo 5 atitudes, mas eu quis trazer essa sexta, mas eu tenho algo muito importante. E além de tudo isso, para nós transformar nossa mentalidade, é muito importante eu e você, irmos na igreja, termos uma congregação para nós, ir toda semana. No mínimo uma vez na semana é necessário nós irmos na igreja, no mínimo. Se puder ir mais vezes, isso é ótimo. Ir na igreja é algo transformador para a nossa vida. Porque quando nós vamos na igreja, nós nos conectamos com os irmãos, com as pessoas ali que estão ali. Nós estamos no mesmo foco quando nós estamos na igreja. Nós estamos com o foco de buscar a Deus, de nos entregar a Deus, de louvar a Deus, de adorar a Deus, de buscar a presença de Deus. E isso é tremendo para a nossa alma, para o nosso espírito, que a gente não consegue nem explicar, de tão maravilhoso e tremendo que é para nós. Então isso é outra atitude, né, que vai transformar a sua mente, transformar a sua vida. E que dessa forma, dessa maneira, você vai afastar a depressão, a ansiedade, todo o mal, todos os sentimentos ruins, malignos, pensamentos negativos, destrutivos, vão ser eliminados com essas atitudes. Então essas são as atitudes, as 5 atitudes, quer dizer, na realidade foram 7 no total, né? Mas eu precisava trazer essas atitudes para você colocar na sua vida. Porque existem muitas pessoas depressivas, angustiadas, tristes, sem saber como lidar com as situações da vida. E nós temos que entender que todos nós passamos por situações difíceis. Todos. Não existe nenhuma pessoa que não passa por situação difícil. Ah, mas aquela pessoa lá, um milionário lá, a pessoa lá tem tanto dinheiro, aquela lá não passa dificuldade, não passa problemas. Passa problemas, passa dificuldades. Inclusive, se você vai olhar por aí, existem muitas pessoas milionárias que estão tirando suas vidas. Por quê? Porque está faltando algo na sua vida. Porque ela está precisando praticar algo na sua vida. Praticar essas atitudes na sua vida. Então, não existe da pessoa mais simples deste mundo, da pessoa mais entendida deste mundo, todos nós passamos por dificuldades e precisamos ter essas atitudes para vencer o maligno, para vencer as opressões que vêm na nossa mente, né? Vencer a batalha da mente. Então, eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo, porque como eu disse, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão precisando.
precisando aprender como agir para vencer essas mazelas, para vencer essas situações difíceis que vêm na vida da pessoa, que estão querendo ali destruir com a vida da pessoa. E então compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas e que você se beneficie com essas atitudes e que a tua vida venha a ser transformada cada dia mais para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E eu quero te pedir que você, antes de terminar o vídeo, deixe seu like no vídeo, que é muito importante. Também que você deixe um comentário que eu vou gostar de responder. E aqui na descrição tem um link ali, tem um site que tem os materiais que vão edificar a tua vida de fé, que vão te ajudar nessa transformação. Porque ali tem declarações transformadoras para a sua vida, ali tem atitudes para você receber o teu milagre, ali tem aprendizados para você aprender a buscar mais o Espírito Santo. Então, dê uma olhadinha ali para você aprender cada dia mais. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe. Tchau!